Nós estamos estudando uma série chamada Administração da Vida, como cuidar daquilo que não é meu. Quando a gente está dizendo isso, a gente entende que Deus nos deu algumas coisas, e estas coisas que Ele nos deu, nós temos responsabilidade de cuidar, de administrar bem, de trabalhar bem. A gente já viu com Israel a questão do tempo. O tempo é um recurso dado por nós, e a gente não pode desperdiçar o tempo. Nós vimos com Luiz Escado semana passada, brilhante mensagem a respeito dos filhos. Filhos é um presente de Deus e a gente não pode desperdiçar este presente de Deus. Hoje vocês vão ver comigo a questão do dinheiro. Dinheiro também é um recurso que Deus nos dá e a gente tem que ser sábio na administração do dinheiro. Semana que vem, com Carlos Nomoto, eu vou mandar uma descrição para vocês de quem é o Nomoto essa semana, mas um sujeito brilhante que tem dedicado a sua vida não só no mundo corporativo, saiu do mundo corporativo, foi trabalhar numa ONG, na WWF, World Wide Foundation, e ele tem se dedicado à sustentabilidade, uma série de coisas, e como é que ele aplicou a vida profissional dele no trabalho. Brilhante. Semana que vem, imperdível. Toca na pessoa que está do seu lado, cutuca e diz: semana que vem você não pode faltar. Aí dá um tapinha assim na cabeça dele, pode dar. Assim, não falte, não falte. Hoje a gente vai ver sobre dinheiro, recurso que Deus nos deu. E eu confesso para você que como pastor, nessa igreja eu sempre tive muita dificuldade, um pouco de dedos para falar de dinheiro, algo que para mim é complicado por algumas razões. Primeiro, pela imagem que as igrejas têm passado aí fora a respeito de dinheiro, aonde é uma pedição, uma imploração, uma informação de que você precisa dar dinheiro para ser abençoado. Você liga a televisão e é só isso que se fala, é só isso que se diz, é que se você der R$300, em 6 meses você vai ter R$900, e em 7 meses você vai ter R$3.000, portanto dê R$300 para você ter não sei quantos mil reais. Esta semana alguém estava conversando comigo, dizendo que ela ia numa determinada igreja, e na determinada igreja, eles vendiam a roupa do pastor. Tinha um brechó na frente que vendiam a roupa do pastor. Eu me visto da cabeça aos pés do que o Marsola me dá. Ele cansa das roupas dele, ele me dá. Eu tenho o meu personal stylist, Ronaldo Esper Marsola, vocês conhecem? Eu me vi, é da cabeça, calça é dele, camisa é dele, tudo. Então eu vou começar, Marsola, vamos fazer dinheiro com isso, eu pensei. Mas isso é um absurdo, é uma aberração, não é nada bíblico a maneira como administram o dinheiro e a igreja. Portanto, para mim sempre foi muito difícil e delicado, porque eu dizia, cara, eu lembro dos meus filhos dizendo que na escola, alguém perguntou o que o pai dele fazia, ele disse, meu pai passou, poxa, então você deve ser rico pra caramba, né? Uma imagem totalmente deturpada. Segunda coisa, para mim em particular também é difícil, porque eu sou um pastor de tempo integral, eu vivo do que a igreja também me paga como salário, e falar sobre dinheiro, às vezes me dá a impressão de que é advogar em causa própria, então eu também fico um pouco cheio de dedos. Na nossa igreja, a gente não faz esse apelo financeiro, a gente não tem esses pedidos todos, pelo contrário, aqui a gente não passa a sacolinha. O movimento financeiro que tem é o WhatsApp, que eu troco com os membros da igreja, quando a coisa está mais complicada, que eu mando um WhatsApp dizendo, hoje é dia 28, o mês está fechando, falta tanto para a gente encerrar, vamos contribuir e orar. Este é o único movimento financeiro, verdade ou mentira, gente? O único movimento financeiro, e pela graça de Deus, Deus tem pagado a conta, de forma sobrenatural. A gente faz a mudança, sai de um prédio, vem para cá, reforma tudo isso, e a gente continua com um vigor financeiro, a gente continua com o nosso trabalho, sem precisar fazer apelação, sem fazer nem mesmo mencionar num encontro como esse. Portanto, nós respeitamos, primeiro, aqueles que estão aqui pela primeira vez. A gente não quer que você pense que a gente fica pedindo dinheiro, nós não pedimos, e eu nem vou pedir aqui agora. Também não quero que você pense que somos uma igreja que fala em dinheiro, nós não falamos em dinheiro.
a não ser uma vez por mês, de vez em quando, dependendo do mês, que eu mando WhatsApp para os membros da igreja, aqueles que racham a conta. E só isso, só isso. Portanto, eu também preciso dizer uma outra coisa. Eu sou pastor, e como pastor, a minha matéria-prima é a dor. Eu já disse para vocês que ninguém nunca me procurou porque ganhou na Mega Sena acumulada. Nunca. Porque apesar de não pregar sobre, se a pessoa me chegasse para mim e dissesse, eu ganhei na Mega Sena acumulada, eu pregaria sobre isso. Mas nunca me procuraram por isso. Nunca. Me procuram porque a crise bateu, a água subiu. E é interessante do que eu tenho aprendido é o seguinte: vai tudo muito bem na família e se segura a família, mesmo na crise do casamento, mesmo o relacionamento abalado, o filho dando um problema, a gente segura, a gente toca, mas tirou a grana, cara, a família cai. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a não administração dos recursos financeiros da família sobra para mim. Eu trabalho mais. Por isso eu acho que este é um assunto que também tem que ser ensinado. Da mesma forma, a gente tem um ministério exclusivo na nossa igreja, chamado Crown, que ensina gestão financeira. Meu filho Pedro está indo para a Irlanda, para uma igreja que eu acho muito interessante. Ela tem um fundo monetário, que as pessoas depositam neste fundo monetário, a igreja pega as pessoas endividadas, ajuda-os a gerir o orçamento de forma sábia, se preciso for, eles bancam a parte deles, mas caminham com este pessoal, até eles viverem num vigor financeiro por conta própria. Achei isso brilhante, brilhante, brilhante. Porque a Bíblia nos ensina muito, muito a respeito de finanças, de como nós temos que administrar as nossas coisas. E é interessante que muita gente chega para mim e diz, mas essa igreja não fala de dízimo, essa igreja não passa sacolinha, essa igreja não pede dinheiro, essa igreja não acredita no dízimo? Não, no dízimo não. A gente acredita nas ofertas. O dízimo, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é algo do Velho Testamento, é da lei, é do passado isso. As ofertas é atual, é o que o Novo Testamento nos ensina. Mas a gente acredita sim, a gente só não precisa fazer esta apelação que o pessoal tem feito. E é em cima desta perspectiva, o que é que a Bíblia fala a respeito de grana, é que eu quero conversar com vocês nessa noite. E é um assunto tão importante bíblico, que a Bíblia fala mais de recursos financeiros do que a própria salvação. Mais de recursos financeiros do que isso, porque tem sido um problema tão sério, e a Bíblia identifica isso como um problema tão sério, que ele tem tratado isso de forma séria, séria. Portanto, o que eu quero começar tratando é algo que eu aprendi com o pastor que me criou, o pastor Ari Veloso, onde ele diz, existem 2 sistemas econômicos vigentes no nosso mundo, na esfera natural e sobrenatural. O primeiro sistema econômico é o humano, e a gente pode entender isso em Lucas 12, 13 a 21, e o texto diz assim, alguém da multidão disse para Jesus, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo, e como herança divide família, pelo amor de Deus, meu pai faleceu, graças a Deus ele não tinha herança nenhuma, nossa família está unida, mas o que eu tenho lidado com família destruída por causa da herança, é uma coisa louca, e esses caras, um cara desse chega na presença de Jesus e diz, diga para o meu irmão dividir a herança comigo, respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos,
Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Ou seja, o que valeu de tudo isso? Assim acontece quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Primeira coisa que a gente tira desse texto é que Deus em nenhum momento ele condena a riqueza. Pelo contrário, a Bíblia conta de homens muito ricos. O que ele condena é quando a riqueza passa a ser algo muito mais importante do que o próprio Deus. Portanto, quando a gente olha para o sistema econômico humano baseado nesse texto, o sistema econômico humano aponta algumas coisas. Primeiro, a identidade do ser humano está muito mais vinculada àquilo que ele tem do que àquilo que ele é. O texto disse: então lhes disse Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, não quer dizer o quanto ele tem, o valor do patrimônio dele, o saldo da conta corrente, a carteira de ações aplicadas, o tamanho de casas, de terrenos, de prédios, que isso traga a ele a sua própria identidade. Entretanto, nós vivemos num mundo onde nós traçamos a identidade nossa e do próximo de acordo com aquilo que ele tem. Nós em geral chegamos para as pessoas e perguntamos: o que é que o sujeito faz? Qual é a profissão dele? Aí o cara diz: ele é diretor de uma multinacional. Poxa vida, o cara deve ganhar bem, esse cara é bem na fita. O que o cara é? É um pastor da Universal do Reino. Puxa vida, esse cara deve ganhar bem. O que o cara é? É um pastor da Ibaviva. Coitado. Tadinho. Interessante de pensar que a gente gosta de identificar ou trazer a identificação sobre nós de acordo com o nosso patrimônio, de acordo com aquilo que a gente juntou, de acordo com aquilo que a gente tem, de acordo com o poder que nos é dado. Enfim, essa é uma característica que nós trazemos como identidade. Nós somos conhecidos ou nós gostamos de ser reconhecidos por isso. Muitas vezes a gente troca de carro por um bem maior e muito mais luxuoso, simplesmente por status e não pela necessidade de um carro novo. Porque para nós é mais importante essa identidade do que aquilo que nós somos de verdade. A segunda coisa é que no sistema econômico humano, essa nossa identidade lastreada no quanto nós temos, também nos traz segurança. E direi a mim mesmo, disse o insensato: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. A Bíblia não condena o descansar, o comer, o beber e o ser alegre. O que a Bíblia está dizendo é que quando a gente põe a nossa segurança, e essa segurança dá frutos, o descanso, a alegria, o comer e o beber, em cima de um lastro, que é aquilo que eu tenho, ele disse: isso é loucura, isso é ser insensato. E você não deveria fortalecer a sua vida dessa forma. Eu estou em Vinhedo há 16 anos. Quando eu me mudei para cá, eu fiz algumas leituras na cidade que me ajudaram muito a pregar o Evangelho. Uma das leituras que eu fiz foi: eu saí de São Paulo, morava num apartamento, e ali no apartamento a gente tinha aqueles negócios todos comprimidos, né? Quer dizer, você passava, eu lembro que a garagem do meu carro era para carro médio, e eu tinha, nem lembro que carro eu tinha na época, e o sujeito do meu lado estacionava uma Dodge Durango. Era tão grande o carro dele que para eu sair do carro eu tinha que sair pela janela. Mas eu ficava com tanta raiva conforme ele... Mas eu falava: cara, aqui é uma vaga para carro médio. Mas é o carro que eu tenho. Teu carro está valendo mais que o nosso apartamento. Não tem coerência. Cheguei em Vinhedo, a característica era diferente. Eram terrenos gigantes, com casas grandiosas, casa com campo de futebol, com piscina, com sauna, com salão de festas, com globo, com luz, com discoteca. Discoteca revelou algumas coisas da minha idade. Eu lembro muito
de que isso era algo que existia, mas eram casas. Quando eu cheguei aqui, Vinhedo era a 4ª cidade em arrecadação de IPVA do Brasil proporcional. E eu olhava para tudo isso e dizia, tem gente que chegava para mim e dizia, o fulano mora no condomínio Vista São Joaquim Alegre do Marambaia, e este condomínio, o cara tem 2 terrenos e mora numa casa só. Eu falava, caramba, na minha cabeça eu ficava computando, se ele tem 2 terrenos, ele paga 2 condomínios, o cara gasta dinheiro. E eram casas gigantescas, maravilhosas, e uma série de coisas. A pessoa veio para cá porque estava cansado de São Paulo. Aqui era uma cidade muito mais dormitório, a pessoa dormia aqui e trabalhava fora. E o pessoal que ficava aqui tinha a procura por qualidade de vida. O domingo era uma festa que a gente recebia as pessoas em casa. Eu lembro de uma senhora me procurar dizendo, sabe, André, não estou indo mais na igreja. Eu falei, mas por quê? Todo domingo vem gente de São Paulo e eu recebo muita gente em casa e a minha casa vira uma festa, eu tenho que fazer almoço para todo mundo e aí eu curto a minha casa para caramba. Eu falei, que legal, que bom, isso é bacana, mas por que você não vem no culto à noite? Não, porque no almoço eu bebo tanta caipirinha que aí à noite eu não estou preparado. Eu falei, muito obrigado pela sua sinceridade. Mas o que eu pensei, o que eu percebi é que sempre existiu essa preocupação onde esta conquista toda me dá segurança. Entretanto, também presenciei pessoas que viviam em condomínio muito bacana, em casas muito grandes, que perderam seu emprego. E em poucos tempo, mas muito pouco tempo, a igreja precisava intervir com cesta básica, porque nem dinheiro para cesta básica ele tinha, porque ele construiu um reino tão grande, e era tão grande, tão custoso manter esse reino, que quando ele perdeu a entrada, ele se viu sem segurança nenhuma e precisou da intervenção. Portanto, o sistema econômico humano, ele nos traz uma identificação que tem a ver com aquilo que nós temos, e aquilo que nós temos nos dá segurança ou não. E a questão de tudo isso é que também nos traz uma recompensa. E o texto diz, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Ou seja, qual foi o resultado de tudo isso? O que valeu toda essa coisa? Por que toda essa segurança? Para que todas essas coisas que você se fortaleceu e no final das contas você chegou no mesmo lugar onde todo mundo chega? Portanto, o que o Ari Veloso me ensinava era que no sistema econômico humano há uma identidade, há uma segurança e há uma recompensa. Entretanto, há um outro sistema econômico que a Bíblia nos ensina, e ele apresenta como o sistema econômico divino. No sistema econômico divino, 1 Crônicas 29, de 11 a 12, diz o seguinte, ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo, riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo, poder e forças estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar forças. Quando a gente volta para o sistema econômico divino, a gente vai ver que também existe uma identidade que é apresentada, e a identidade é, ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, e tudo o que há nos céus e na terra é teu. A identidade é, eu tiro o foco de mim, eu tiro o holofote de cima de mim, já não sou mais eu que trago para mim a identidade de que aquilo que tenho revela quem eu sou, mas eu aponto o foco para Deus e diz, aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é, o quanto o Senhor é poderoso, quanto o Senhor governa, o Senhor tem tudo sobre todas as coisas, o Senhor é o cara, a identidade que eu tenho é que eu sou teu e eu vivo para o Senhor. Já não tenho mais nada que me traga de alicerce, que me seja a minha identidade. A minha identidade é que eu mesmo, e tudo que tenho é teu, porque tudo é teu, tudo pertence ao Senhor. E a primeira razão é que eu começo a tirar de mim um peso, de que há a necessidade de eu construir coisas
para ser alguém, mas carrega um livramento, uma libertação de dizer: não é o que eu construo que me identifica, mas quem eu sou para com Deus que me identifica. Eu sou dele, porque ele tem tudo, a ele pertence todas as coisas, dele é o reino, e tudo o que há nos céus e na terra é dele. E eu acho isso brilhante, porque eu já não preciso mais me preocupar com o meu nome, porque acima do meu nome está o nome de Jesus Cristo, e Ele é o que eu preciso ser, Ele tem o que eu preciso ter, Ele cuida tudo da minha vida, e eu não preciso mais gerar a identificação, como o próprio Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha identidade é Cristo, a minha identidade é Ele. A segunda coisa é que Ele apresenta uma segurança: tu estás acima de tudo, riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Tu estás acima de tudo, tu governas sobre tudo. É interessante como a segurança vem de Deus. Eu gosto muito de pensar numa coisa. Existe um versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo eu garanto que você já viu no para-choque de um caminhão. Quem já viu no para-choque de um caminhão, levanta a mão. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que colocam esse adesivo como se fosse isso, o filme de trás do carro dele. E aí tem aquele negócio de, o cara não consegue nem enxergar atrás, quem vem atrás, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive dar essas fechadas que eu estou dando, ser barbeiro do jeito que eu sou, ter a carteira caçada e assim por diante, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, a gente pensa que quando tudo posso naquele que me fortalece, é que eu vou conseguir todas as coisas que eu desejo. Eu quero prestar concurso, eu vou entrar nesse concurso porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou concorrer a um cargo maior na minha empresa, eu vou ganhar esse cargo porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ganhar aquele cliente vai aumentar muito a receita da minha empresa, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o contexto do texto não é esse. Paulo está dizendo assim: eu aprendi, não é algo que eu sei, que eu nasci dessa forma, não. Eu desenvolvi isso em mim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando eu tinha muito, eu vivia contente. Quando eu tinha pouco, eu vivia contente. Na fartura, eu vivia contente. Na escassez, eu vivia contente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha segurança não está na minha conta bancária, mas a segurança está naquele que é o meu Deus, que cuida de mim. Então eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ser aquele cara que eu vou romper em fé, e romper em fé, o mar vai se abrir na minha frente. E se o mar não se abrir na minha frente, eu também vou andar sobre as águas, porque eu estou rompendo em fé. Afinal de contas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Pois bem, então se você pode tudo naquele que te fortalece, se o mar não se abrir, e se você não andar sobre as águas, e você começar a afundar, e tiver que morrer por causa daquele que te fortalece, você vai romper em fé, borbulhando, e vai romper. Porque esse é o conceito bíblico. O conceito bíblico nunca foi de uma prosperidade financeira. Isso que a gente assiste na televisão, de que você vai ter que ser rico, seu carro vai ter que ser novo, eu exijo, eu reivindico, eu peço, e eu quero, e eu posso todas as coisas, isto não é bíblico. O conceito bíblico é, cara, se você estiver vivendo com muito dinheiro, seja grato, porque a tua identidade não é esse dinheiro, pelo contrário, a tua identidade é Jesus Cristo, e se fortaleça em Jesus Cristo, e a tua segurança é Jesus Cristo. Cara, se você estiver vivendo com pouco dinheiro, seja grato, porque a sua segurança ou a sua identidade não tem a ver com o pouco dinheiro que você tem, mas sim com Jesus Cristo, e aprenda a viver contente com o pouco, contente com o pouco. Os 10 mandamentos são muito claros em relação a isso. Os 3 primeiros,
Deus é Deus e acabou. Eu me rendo a Ele, eu me posiciono a Ele, eu me identifico com Ele e acabou. Acabou isso. Qual é o último? Eu não cobiço nada. Porque Deus é tudo aquilo que eu preciso, que eu não cobiço nada. Eu estou satisfeito. Meu tanque está cheio. Meu cálice transborda. Porque a minha identidade não tem a ver com a minha conta bancária, a minha identidade tem a ver com o Deus que eu sigo. Por causa disso, a segurança traz uma recompensa. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar forças. Eu tiro o peso de sobre mim, das minhas costas, e eu passo todo o meu fardo para Ele. A segurança é que o resultado não depende mais de mim, apesar de me empenhar, apesar de garantir, não é isso que me dá estabilidade. Se eu tiver isso, bacana. Se eu não tiver isso, bacana também. Ontem eu estava num café da manhã muito gostoso com o Gilson, o café, não com o Gilson, e a gente estava conversando algumas coisas, e um papo foi muito legal, Gilson, gostei pra caramba de ontem, e a gente estava conversando sobre o que é conversão, porque a gente confunde conversão e fé como se fosse uma convicção. Eu entendo com clareza o que o Evangelho, o que a Bíblia diz do que eu tenho a viver. Eu entendo com clareza que a minha identidade não mais sou eu, mas é Deus, que a minha segurança não é mais aquilo que eu conquistei, é aquilo que Deus promove na minha vida, e Deus é a minha segurança, da mesma forma como a minha recompensa vem de Deus. Eu entendo com clareza. Agora, a conversão não é um entendimento com clareza, a conversão não é racional, a conversão não é olhar para todos esses fundamentos e dizer, eu entendi. A conversão é olhar para tudo isso e dizer, eu vou cair nisso, eu vou me sustentar nisso, eu vou acreditar nessa história, e eu vou viver dessa forma, porque eu entendi, eu dou um passo em fé, porque muitas vezes eu entendi, mas isso é loucura, mas se Deus está dizendo, eu vou dar um passo em fé. Eu entendi, mas isso é contra a cultura, não é o que se prega aí, mas eu vou dar um passo de fé, eu vou me jogar nos braços dele, eu vou viver essa coisa, eu vou experimentar esse troço, eu vou arriscar naquilo que ele está propondo, porque a recompensa vem quando a gente de fato se entrega. Portanto, há dois sistemas econômicos muito claros, o sistema econômico humano e o sistema econômico divino. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua segurança e cada um tem a sua recompensa. A questão é que entre um e o outro, o que faz diferença é se eu me joguei num de fato acreditando, ou eu continuo dizendo que acredito, mas vivendo o outro. É como quem entrega a televisão para o outro, mas segura o controle remoto. Você pode ligar a televisão, você pode aumentar o volume, você pode mudar de canal, mas eu tenho o controle remoto. Se eu não estiver gostando do canal, eu mudo. Se eu não estiver gostando do volume, eu abaixo. Inclusive, se a claridade estiver muito forte e eu estou querendo dormir, eu apago. Porque o controle está na minha mão. E, na verdade, é olhar para essa história e dizer, eu acredito. Eu acredito. É uma loucura, mas eu acredito. Eu vou dar um passo de fé. Eu vou me entregar nesse negócio. Explicado isso, eu posso entrar na Bíblia agora e dizer como é que a Bíblia trabalha a gestão financeira. Porque a Bíblia não fala que o que aquele que se entregou tem que ser dizimista. Eu lembro de um rapaz que estava trabalhando em casa e disse, eu saí da minha igreja porque o cara pediu o meu olerite para ver se eu estava dando 10%. Eu, pela graça de Deus, eu não sei nem quanto cada um dá. Não sei, não quero saber, não me interessa. Só não vou falar que eu tenho raiva de quem sabe, porque eu trabalho com quem sabe.
Também não quero que você pense que as cartas que a gente está fazendo é algo... Não, essa carta é simplesmente um controle. A gente quer saber se foi isso mesmo que você deu, para que a gente possa ficar com ela clara. Então, se você não pegou, pode pegar lá fora. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre recursos financeiros, sobre grana, sobre dinheiro? O livro de Provérbios é um livro escrito, a maior parte, por Salomão, e é um livro de conselhos, de sabedoria, que nos ensina como nós podemos viver no relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com os meus filhos, como eu posso me proteger de adultério, como eu posso evitar o próprio adultério, como eu tenho que me portar na presença das pessoas, como eu posso, inclusive, administrar os meus recursos financeiros. E eu quero com você olhar para o livro de Provérbios e ver a realização financeira. Como é que Provérbios diz que nós temos que viver financeiramente? A primeira coisa é ganhe dinheiro eticamente. Ganhe dinheiro eticamente. A Bíblia fala mais do que o dízimo. A Bíblia fala que a gente tem que ganhar dinheiro eticamente. Diz Provérbios 11:1, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos que lhes dão prazer. Ele tem repúdio, ojeriza, ele detesta a balança desonesta, mas ele tem prazer nos pesos exatos. Sabe quando você ia se pesar e alguém... filho do capeta sentava atrás de você e ficava em pé e pesava, assim, apertava no pé, você olhava, cara, como eu estou pesado, e estava o sujeito. Eu sempre vivi isso, só que quando eu olhava para trás não tinha ninguém, eu falava, cara, isso é espiritual. Tem um capeta aqui que está apertando essa porcaria, sai daqui, em nome de Jesus. Aí eu voltava a pesar, continuava, cara, só com jejum e oração. E jejum e oração, de fato, tiraria esse capeta daqui. Mas nunca fiz essa parte espiritual do jejum e da oração. Então, a balança desonesta, Deus repudia. E sabe o que é balança desonesta? É você viver em esquemas, em corrupção, em acordos por baixo do panos, em áreas cinzentas, em ser totalmente desonesto. Você tem um negócio e você não declara, sabe, o cara pagou em dinheiro, você vai criando o caixa 2, vai criando o caixa 2, vai criando o caixa 2. Aqui na igreja, pela graça de Deus, a gente tem uma diretoria muito, muito sábia. Rodrigo, o Anselmo, a Regina, a Dani, eu vivo com eles e nenhum dinheiro entra na igreja que não seja depositado. Todo ele passa pelo banco. Nós temos uma preocupação de ser o mais transparente, o mais correto, viver de forma que as pessoas olhem para a gente e digam, caramba, esses caras estão vivendo sério esse compromisso. Tem muita gente, e eu tenho visto muito dono de negócio que vive cheio de dinheiro porque não declara. Ah, recebi em dinheiro, não vou declarar, não deposito. O interessante é que não emite nota. O interessante é que vive em esquemas. Eu lembro que eu trabalhei na engenharia, na empresa do meu pai, durante alguns anos, e meu pai foi um sujeito muito correto, muito correto. Eu lembro da gente estar na praia uma vez, e ele trabalhou numa multinacional, 27 anos da vida dele, a gente estava na praia, e um cara vira para ele, eu era moleque, um cara vira para ele e diz, Armindo, você trabalhando no cargo que você está, e não ser milionário, é muita burrice. Muita burrice, mas ele tinha uma postura muito honesta, muito, e ele era conhecido por causa disso. O fato é que ele vivendo nessa condição de ser honesto, ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Eu lembro da gente estar na empresa e um dos concorrentes ligar para a gente e dizer, gostaria de marcar uma reunião com você, e a gente mapear as próximas concorrências da gente, a gente estabelece o preço, umas você ganha, outros eu ganho, e assim a gente vive bem e distribui entre nós todo o mercado. Meu pai dizia, cara, obrigado por você me procurar, mas eu não vou fazer isso. Lembro de que assim que eu entrei na faculdade de engenharia, logo depois ele me colocou num estágio. E o estágio, eu tinha 18 anos de idade, eu morava na Zona Sul, perto do aeroporto de Congonhas,
estudava em São Bernardo, na FEI, e trabalhava na Avenida Interlagos, numa obra que tinha de uma construtora. Eu adorava trabalhar naquela obra, gostava pra caramba, era um negócio, vivia no telhado, no meio dos caras mexendo massa, carregava, ia no meio da chuva conferir ferragem, para ver se, quando a gente fosse concretar, se estava tudo certo. Adorava trabalhar aqui, gostava muito de estar lá, muito de estar lá. Aí um dia, o dono da empresa me ligou, quero falar com você. Eu fiquei pensando, que o dono de uma empresa quer falar com um estagiário, que ele nem conhece? E fui para lá. Ele disse, olha, nós estamos gostando muito do seu serviço, não sei o quê, conheço o seu pai, é um sujeito bacana, bababá, babá, e eu queria te transferir da onde você está, que era relativamente perto da minha casa, para a Zona Noroeste. Eu falei, mas o senhor sabe que eu não tenho carro, eu vou de ônibus para São Bernardo, volto de ônibus, vou de ônibus para a obra e volto, porque é tudo perto. Me dá, se o senhor me transferir para lá, eu vou ter que pedir as contas. Eu tinha 18 anos e ele virou para mim e falou assim, você não tem carro? Eu falei assim, não tenho. Ele, qual é o carro dos seus sonhos? Um Gol GTS. Carro dos meus sonhos é um Gol GTS. Eu falei assim, que legal, bacana, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu saí de lá, não tinha celular na época, era orelhão. Eu peguei o orelhão e liguei para o meu pai, vou ganhar um carro, porque você transferido. Ele falou, filho, eu tenho uma reunião com ele logo depois do almoço, vem para casa, vamos no almoço conversar, e eu vou te explicar. Resumo, eu perdi o carro, eu perdi o estágio, mas ganhei uma lição. A balança, ela tem que ser honesta. O meu ganho tem que ser honesto. A Bíblia diz que Deus tem ódio da balança desonesta. Ódio, Ele repudia isso. Nós vivemos num país que, em vez de tudo posso naquele que me fortalece, a gente deveria colocar esse versículo, para ver se isso entra na cabeça do nosso povo, que tem reclamado da corrupção nos altos poderes, mas tem sido um povo que tem não declarado o que deve ser declarado no imposto de renda, proprietários de empresas que estão fazendo caixa 2, gente que suborna, sonega, gente que paga para ter a carta que está cassada, livre, porque a balança continua sendo desonesta. E Deus tem ódio dessas coisas. A primeira lição é: ganhe dinheiro eticamente. É muito mais do que dízimo, a Bíblia diz. A segunda lição é: gaste dinheiro planejadamente. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronto a sua lavoura, depois constitua família. Todas as vezes que o pastor Ari Veloso ia conversar com um casal que ia casar, ele já perguntava, como estão as finanças? Vocês têm condições de bancar a casa que vocês estão constituindo? Porque se vocês não têm condições, então saiba que vocês não deveriam casar. Porque vocês precisam ganhar dinheiro para casar. Casar custa. Então vocês não têm condições de casar, dinheiro para se sustentar como casal, então não casem. Quando eu e a Dani viemos para cá, ele pediu para ver o nosso orçamento. Ele olhou o nosso orçamento e a gente tinha que ter uma redução salarial para poder se acomodar naquilo que a igreja propunha. E ele foi cortando coisas do nosso orçamento. Eu falei, obrigado, Vinhedo. Amo vocês. Mas aí, ele mesmo dizia, vai dar tudo certo. Se faltar, eu banco. Que homem. E nunca faltou, nunca a igreja atrasou meu salário. E eu ganho um salário bacana aqui dentro. Graças a Deus por essa igreja. Ganhe o seu salário, mas gaste planejadamente. Significa que para vir para cá, eu tive que ajustar meu orçamento. Eu lembro de um encontro que eu estava na Igreja Batista Central de Fortaleza,
E um sujeito subiu para dizer, na noite de testemunhos deles, o que estava acontecendo na vida dele. Ele pegou o microfone e disse: eu quero dizer para vocês que eu acabei de pedir a minha noiva em casamento. E a gente não tem grana para nada. Eu estou casando e eu lembro da expressão que ele disse: sem lenço e sem documento. Nós tanto não temos dinheiro que eu sou artesão, eu confeccionei uma aliança de noivado trançando palha. E a gente está noivo com aliança, mas estamos sem lenço, sem documento, não temos dinheiro nenhum para casar, mas Deus vai suprir todas essas coisas. Ele terminou, o pastor subiu e disse: bom, irmão, já que você falou isso publicamente, então vou ter que lhe ensinar, e ensinar a igreja publicamente. Você não vai casar, pelo menos eu como pastor não faço seu casamento. Porque você tem que ter responsabilidade. Se não tem recursos, não pode casar. Você tem que aprender a administrar recursos de forma séria. Isso é verdade. É um recurso que a gente tem que controlar na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Como o tempo nós temos que administrar, não dá simplesmente para viver a vida, ou deixa a vida me levar. Cara, eu tenho um monte de compromissos, um monte de coisas. Eu preciso olhar para a minha agenda e colocar tudo o que eu preciso fazer e administrar o meu tempo para poder cumprir tudo o que eu preciso fazer, porque tempo é recurso. Tempo é recurso. Da mesma forma como dinheiro é recurso. E eu preciso controlar na ponta do lápis. Eu sou um cara péssimo para isso. Eu não gosto de administração, detesto finanças, não entendo. Eu olho, toda quinta-feira a gente tem uma reunião financeira, que eu sento com a diretoria, eles trazem as planilhas, eles mostram as planilhas, e tem dias que eu dou até uma de entendido, eu fico ali só olhando a planilha. Às vezes eu estou com a planilha na minha frente, para entender a planilha eu fico tentando somar células. É por isso que essa planilha está aqui, porque não é. Agora eu pego o Rodrigo que está aqui, a Dani, gente, a Dani, ela bate o olho, ela consegue enxergar os centavos. Os centavos. Eu não sei para que isso. Por que isso? E na verdade eu não sei porque Deus me deu a Dani como esposa. Só para me irritar. Porque isso não é a minha praia. Não gosto, a minha praia é outra, eu sei fazer outra coisa. Mas isso não é a minha praia. A Dani consegue enxergar os centavos. Rodrigo é outro, que se interessa por planilha. Mandam as planilhas para a gente, ele levanta uma. Eu falo: Rodrigo, como é que você enxergou o que você está perguntando? Eu não estou enxergando porcaria nenhuma aqui. Não é a minha praia. Minha praia é outra. A Regina, caladinha, japonesinha, mas rapaz, sabe e enxerga. Está errada essa fórmula. Administram os centavos. Administram os centavos. Porque gastar dinheiro tem que ser planejado. Senão você perde e escorre entre as mãos. Eu dou graças a Deus que apesar de eu não ser tudo isso, eu tenho a Dani. Mas eu me esforço para fazer disso algo que eu estou com ela. Olho o saldo, verifico quanto tem, checo, e a gente tem feito isso. Por isso, o planejamento numa família, ele engloba algumas coisas. Primeiro, é um projeto da família. Não dá para ser um projeto pessoal. O cara tem uma conta e vive, eu pago isso, você paga isso, Belém, nunca mais saiu de bem, nós vamos aqui. Não, é um projeto da família. É onde a família está gastando junto os seus recursos. Nós sentamos para analisar aonde a gente quer chegar, quanto a gente tem de entrada, o que a gente vai gastar, vamos gastar dessa forma, não vamos gastar. E em cima disso a gente estabelece prioridades. Eu sempre conto que nós, eu, Dani e os meninos, nós vivemos de acordo com algumas prioridades. Então, por exemplo, quando eu mudei para cá, eu fui morar numa casa no Vista Alegre, do pastor Harry. Chegaram para mim e falaram o seguinte: eu, um sujeito urbano, crescido literalmente a 500 metros da pista do aeroporto de Congonhas, eu dormia quando eu era pequeno com a hélice dos Eletras ligados na pista do aeroporto. Era um barulho que eu achava lindo, bacana. Eu adoro o cheiro do Rio Pinheiros.
Eu gosto. Eu sou extremamente urbano. Nunca na vida cuidei de um xaxim de samambaia. Um sequer. Eu tenho uma planta que está na minha sala, que eu rego. Esses dias comprei adubo, coloco adubo dentro da água, vou lá, fico olhando, falo, você está amarelando. Nem essa planta que está na minha sala eu consigo cuidar direito. Por mais que eu tenha, eu morro. Ela morre, coitada. Pois bem, eu fui para uma casa que era cheia de orquídeas, gramado lindo. Tinha um pé de groselha. Para mim, groselha era vitaminada Milane. Não existia, nunca imaginei que era uma árvore. Eu olhava para aquela árvore, um bambu roxo. Para mim era um bambu roxo. Eu falava, prazer, groselha. Eu sou André. Sempre achei que você fosse Milane. Agora estou vendo que você é groselha. Não sabia o que era groselha. Era um gramado que eu passava sábados ajoelhados tirando tiririca, porque aquela voz rolava na minha cabeça dizendo, é o jardim mais bonito de Vinhedo. E puseram um urbano no meio do jardim, para quê? Pois bem, nós decidimos uma coisa, mudamos de casa, concretamos tudo. Para não dizer que é tudo, eu tenho um canteiro, sem mentira, um canteiro que deve ter 20 centímetros, no máximo 1 metro e pouco, de coisa que eu botei cascalho em cima para não crescer nem mato. Não tem uma. E pus uma planta chamada pata de elefante, que de vez em quando eu arranco uma folha, que eu acho que está morta. Mas assim, quando eu arranco, eu vejo ela bem verdinha lá atrás. Eu falo, ela deve estar sofrendo, porque eu não deveria ter arrancado. Eu até peço perdão, desculpa, querida. Não queria te machucar desse jeito. Prioridades para a gente não vai gastar tempo, recursos com um jardim. Não nos interessamos por isso. Deus nos traz para cá. Pois bem, a nossa prioridade não é essa. A gente gosta de viajar, então a prioridade da gente é, nós não moramos em condomínio, nós moramos na rua, nós moramos perto da escola, as crianças vão a pé, a gente tem uma redução de despesa nesse aspecto, a gente não gasta dinheiro com festa de aniversário e essas coisas, apesar que daqui a 2 semanas eu faço 50 anos e eu acho que vocês deveriam fazer uma festa surpresa para mim. Sim. Inclusive o tema é mexicano, que eu acho que vocês deveriam pensar nisso. Uma festa mexicana para o pastor que está fazendo meio século. Sabe o que é isso? Não é para qualquer igreja, gente. Agora, volto aqui dizendo, nós estabelecemos, moramos perto, nós não gastamos. Lembro que quando os meninos tinham festinha, pedia dinheiro para a avó, essas coisas, porque a gente gostava de viajar e a gente queria viajar. Isso era uma prioridade nossa. Portanto, é um projeto da família. Estabeleçam prioridades entre si e encontrem uma ferramenta de gestão. Eu gosto de aplicativos. A Dani gosta da maldita da Excel. Planilha do diabo. Ela gosta. E o pior de tudo isso é que ela tem ensinado os meus filhos a gostarem de tudo isso. Isso é maldição hereditária. Um dia desse eu estava sentado na minha mesa e o Pedro aqui na frente, fazendo algumas coisas na igreja, ele vira e fala assim, cara, detonei nessa planilha do Excel, eu sou o rei do cronograma. Eu falei assim, Deus, cura o meu filho dessa maldição, ele não precisa disso. Eu prefiro aplicativo, eu não gosto de Excel. Quando a gente vai sentar para ver a nossa finança, que ela começa a abrir planilha e puxa a pasta e abre a planilha 1, a planilha 2, a planilha 3, eu fico olhando, bacana, esse é o nosso saldo, puxa vida, isso é que a gente vai, legal, estou entendendo, mas não me dá uma planilha para mexer que eu detesto, não é a minha praia é outra. Eu sei lidar com pessoas, eu sei estruturar pessoas, eu sei direcionar pessoas, mas grana não é o meu forte. Na minha família, eu posso descansar porque eu tenho uma pessoa que é forte nisso. Porque se eu não tivesse, eu ia ter que aprender, porque eu preciso gastar dinheiro planejadamente. Terceira coisa é que você tem que guardar dinheiro. É muito mais do que o dízimo. Você também precisa guardar dinheiro. O que a Bíblia diz é que você precisa guardar dinheiro. Provérbios 13:11 diz, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais.
significa que eu ganho uma grana eticamente para planejar o meu gasto. Eu começo descontando uma poupança e o resto se torna o meu padrão. O problema é que a gente não faz isso. Quanto a gente ganha, se torna o nosso padrão e a gente não poupa para nada. E as intempéries aparecem. Bate-se um carro, rouba-se um carro, fica-se doente, perde-se o emprego, a sogra vem morar em casa, cruz credo. A desgraça acontece, gente, acontece. Então você sempre tem que estar guardando, garantindo o seu futuro, guardando o dinheiro. Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. O problema da nossa sociedade é que é uma sociedade altamente consumista, que tem gastado o que não tem, e na hora que precisa, continua não tendo, só que está cheio de dívidas. Recentemente um casal me procurou e disse: André, nós casamos e ganhamos de presente do nosso pai um carro. Falei, que legal, que bacana, que carro é? Eles me explicaram, o carro era legal mesmo, não sei o quê. O problema é que meu pai perdeu o emprego. E eu herdei a prestação do carro. Que legal, que bacana, que carro é mesmo? Eu falei assim, mas o que está pegando? Você não tem dinheiro para pagar a prestação do carro. Na verdade, a gente não tem nem seguro no carro. Eu falei, então peraí. Se você está comprando um patrimônio que você não consegue arcar com o custo desse patrimônio, você nunca deveria ter comprado esse patrimônio. Você não podia ter um carro. Você não podia ter um carro. Então seja responsável. Você vai ter que vender esse carro. Porque não adianta quitar. Eu falei assim, e o IPVA? Está atrasado. Vende esse carro. Não é para você. Se você tivesse guardado dinheiro, você teria. Você não guardou, e nem tem recursos no teu salário, não cabe, então não é para você. Cai na real, cara. Guarda dinheiro, gasta planejadamente e ganha eticamente. Eu não sei se você percebeu que é tudo com G, só para facilitar. Ganhe dinheiro eticamente, gaste planejadamente, guarde dinheiro. A quarta coisa é garanta o seu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Ela não está falando até agora de dízimo. Ela está dizendo de uma maneira como você vai gerir os teus recursos financeiros. Provérbios 11, 24 a 25 diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto, se você for fazer um curso de gestão financeira qualquer, em qualquer lugar do mundo, eles vão falar que é o básico. E essa está dentro da filosofia da economia humana, do sistema econômico humano. Você vai ter que ganhar dinheiro, você que vai ter que gastar planejadamente, você vai ter que guardar. Isso é o padrão, é default. E no conceito dessa administração é quanto mais eu estou recebendo, mais eu estou guardando, mais a minha identidade está se fortalecendo, mais a minha segurança está sendo garantida, mais eu vou ter resultado nessas coisas. Então, vá juntando, vá juntando, vá juntando. O negócio é somar, o negócio é somar, o negócio é somar. Na administração da economia divina, Deus diz, vocês precisam somar, mas vocês também têm que dividir. E a prosperidade vem, não é só da soma, mas também da divisão. E a divisão é, garanta o seu irmão. Garanta o seu irmão. E aí, Deus diz, é comigo. Se a sua identidade sou eu, se a sua segurança sou eu, e se aquele que traz respostas, garantias, resultados a você sou eu,
Uma coisa que eu estou ensinando para vocês é que aquilo que você está ganhando não é necessariamente só seu, mas é também do próximo. Por isso que quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, que é orada em qualquer canto do mundo, em todas as partidas de futebol, ele diz: o pão que é nosso nos dai hoje. Não é um pão que é meu, mas é um pão que é nosso. É nosso. Semana passada ou retrasada, não lembro, eu, Fábio e a Nádia, nós estávamos em Saddleback, numa igreja na Califórnia, e alguns domingos anteriores, a igreja havia arrecadado uma arrecadação recorde na igreja, na história dos Estados Unidos, para uma utilização filantrópica. Eles iam pegar esses recursos e investir em crianças que sofriam de AIDS na África. A arrecadação recorde numa igreja da história dos Estados Unidos. Para quê? Para cuidar do próximo. Gostei muito quando a gente identificou que aqui na cidade existiam algumas famílias de refugiados e tinha em específico uma mãe e um filhinho de 4 meses que precisava da nossa ação. Quando eu mandei no WhatsApp aquilo que era carência, que a gente precisava levantar fraldas, e a gente trouxe fraldas, o Pedro que está distribuindo essas fraldas, o carro dele atrás está lotado, o carro cheira fralda, limpa, cheira fralda, está lotado. Graças a Deus é isso mesmo, igreja. A nossa função é garantir o irmão. Muitas das pessoas, ou a maior parte das pessoas que me procuram com crises financeiras, eles não participam de pequenos grupos. Porque aqueles que estão em pequenos grupos, os pequenos grupos têm sustentado essas famílias. Os caras repartem entre si, pagam a escola de um, a faculdade do outro, faz cesta básica, ajuda com remédio, faz um monte de coisa, não chega nem em mim. O próprio pequeno grupo resolve entre si. Quem chega em mim, em geral, são aqueles que não estão em pequeno grupo. Portanto, gente, a Bíblia nos ensina que a gente tem que garantir o irmão. O último ponto. Qual é o último ponto? O último ponto tem a ver com a gratidão a Deus. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. No Velho Testamento existiu o dízimo, 10%. Existiam 12 tribos em Israel, uma delas não trabalhava, ela era responsável por todo o movimento social e espiritual da nação. Eram os levitas, da onde saíam os sacerdotes, aqueles que administravam o templo, aonde todas as outras tribos traziam 10% do que recebiam para o templo, e o sacerdote administrava não só a sua própria vida, mas cuidava especialmente também daqueles que estavam carecendo, daqueles que tinham necessidade, das viúvas e dos órfãos. Era uma obrigação da nação trazer 10%. Isso é o Velho Testamento. Isso são coisas que aconteciam naquela nação, e o dízimo fazia parte. Na verdade, quando você vai estudar, era muito mais do que 10%. Você tinha que dar o 10%, mas só que você tinha que dar as primícias. E se eu não me engano, o Ari me ensinou que dava, eu acho que 33,3%. Era um negócio assim. Então, os 10%, eles não valem mais para hoje. Mas esse é papo de dízimo. Por que vocês não falam em dízimo? Por que a igreja não passa sacolinha? Porque é uma questão espiritual. Se eu vivo no sistema econômico humano, a dificuldade que eu tenho de garantir o meu irmão e de ser grato a Deus é grandiosa. Agora, se eu vivo no sistema econômico divino, a dificuldade que eu tenho de garantir o meu irmão e de ser grato a Deus cai por terra, porque eu entendo que ele está por trás. E aí Paulo, no Novo Testamento, ele ensina, ele diz o seguinte, olha aqui, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Paulo era líder de igreja,
e ele cuidava de algumas igrejas, e ele está ensinando como é que se traz o dinheiro para que a igreja continue existindo como igreja, porque é bacana a gente ter uma comunidade como essa, não só que tem o espaço que tem, mas que impacta o que tem impactado, a diferença que tem feito na sociedade. E aí ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, o conceito não é quanto, mas o conceito é uma regularidade. Seja regular na sua oferta. Que seja no primeiro dia da semana, quando você recebe, seja lá o que for, mas no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Se há a regularidade, também há a proporcionalidade. No primeiro dia da semana, separe uma quantia de acordo com a sua renda. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa bem clara. Teve uma vez que eu atendi no mesmo dia 2 casais. Um casal ganhava R$ 1.500 e gastava 1.000. Era uma família tão segura, tão estruturada, tão garantida. No mesmo dia, eu atendi uma família que ganhava R$ 40.000 e gastava 60. Era uma família destruída. 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 Não tinha garantia nenhuma. Estava inseguro quanto ao seu futuro, o seu patrimônio, aonde via e a série de coisas. E eu fiquei pensando, se eu vou seguir a risca, a ferro e fogo, 10%, quem ganha 1.500, ofertar 150, é muito diferente daquele que ganha 40 e ofertar 4.000. Então, a regra não pode ser um percentual. A regra tem que ser uma outra. É aquilo que é proporcional ao meu coração, ao meu salário, mas Paulo dá uma dica. Ele diz: dê com alegria e liberalidade. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. A questão não é o percentual, a questão é o coração. Eu vou ser regular naquela contribuição, mas eu vou garantir ajudar a pagar a conta dessa história toda na regularidade de uma decisão que eu tomei no meu coração. E cara, eu sou feliz de poder dar isso, sou feliz de poder dar isso, sou feliz de poder dar isso. Então a gente não fala de 10%, não há necessidade disso. Como muitas vezes chega uma pessoa para mim e diz: meu marido nem sabe que eu estou dando. Eu falei assim: então você não vai dar. Esquece. Não, mas eu tenho que dar 10%. Não, você não tem que dar 10%. Não há na Bíblia a informação de 10%. Não há. O que há na Bíblia é: nós somos uma comunidade, nós nos reunimos juntos. Nós temos que dividir essa conta juntos. É como quem vai para a pizzaria. Vamos rachar essa conta? Vamos rachar essa conta. Agora, como é que a gente racha? Por igual? Não. Seja regular, proporcional ao seu salário, mas coloque o seu coração na coisa. Coloque o seu coração na coisa. Não deixa o dinheiro ser o seu Deus. Deixa Deus ser o seu Deus. Agora, uma gestão como essa é muito mais do que falar sobre 10%. Por que vocês não falam de dízimo? Porque a gente ensina a administrar financeiramente a sua casa. Nós temos um ministério chamado Crown. Hoje você pode começar a fazer suas inscrições. Em setembro começam as aulas. A Ademir está aqui, a Flor e o Carlinhos participam, o Tiago e a Manu também participam. São casais preciosos da nossa igreja, que têm gastado tempo e o própria vida simplesmente para nos ensinar como é que nós podemos aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Quais são os princípios, os valores, como a gente destrincha isso e como a gente traz para o nosso viver. Encerro com a palavra de Jesus Cristo, sentado num monte, com os discípulos próximos, a multidão também próxima, ouvindo o que Jesus dizia, e ele dizia o seguinte: observem as aves do céu. E enquanto eu montava esse slide, eu estava na sala da minha casa, umas maritacas gritavam na janela. Eu e as maritacas, a gente tem uma relação ruim.
elas já derrubaram ou cortaram um monte de fios do meu forro. Na verdade, tudo aquilo que é verde, planta, maritaca, eu tenho dificuldade, eu acho coisa do diabo. Pintou de verde é diabólico, eu acho. Então, 3 vezes o quê? Campeão do mundo? Amo essa parte da minha vida. O fato é que enquanto eu escrevia isso, as maritacas gritavam. E eu falava, cara, olha para elas. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, que não se entregaram para Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam dela. Olha que texto. O Pai Celestial, eles sabem que vocês precisam dela. O que está dizendo? O problema não é correr atrás dessas coisas. O problema é onde está o teu coração. Se você olhar para onde está o seu coração, você vai descobrir onde está o teu tesouro. E se o teu tesouro é o que comer, o que beber e o que vestir, você está trazendo uma identidade, uma segurança e um resultado para a sua vida. E a proposta de Jesus é: eu sei que vocês precisam dessas coisas. Eu sei, mas eu sou o Pai. Sou eu quem cuido dos meus filhos. Pedro está indo para a Irlanda agora, quarta-feira. Eu como pai, eu estou pirado de um monte de preocupações que estou carregando, porque ele está viajando. E eu fico pensando em Deus olhando para mim e dizendo: eu sou o Pai. E eu tenho olhado para o Pedro e eu tenho dito: eu preciso ser o Pedro. Ele não está nem aí por aqui. Eu sou o Pai. Eu cuido de vocês. Não quer dizer que vocês não vão fazer, mas eu sou o Pai. A identidade de vocês não é mais o que vocês têm, mas é o Pai que vocês têm. Que Deus! Que Deus! Portanto, descansem na soberana graça de Deus, que continua sendo o Pai. Continua sendo o Pai. Que Deus abençoe a vida de vocês.